história já no campo pequeno. Precisa haver um fortalecimento do campo, enquanto um campo de diálogo com outras perspectivas. E penso, sobretudo, com a literatura, porque a crise autoritária na qual nós estamos vivendo tem a ver com a crise de imaginação também. Mas disso, o cinema americano já imaginou o fim do mundo várias vezes. A gente já viu várias vezes o fim do mundo no cinema americano, mas eles nunca conseguiram imaginar o fim do capitalismo. Minha formação inicialmente é graduação em História, depois mestrado em Sociologia e doutorado em História. Tanto no mestrado quanto no doutorado, o meu tema foi Juazeiro e o Padre Cícero. Inicialmente o Padre Cícero e depois Juazeiro do Padre Cícero. E sempre uma preocupação com a narrativa, a relação entre o passado e a maneira de narrar esse passado. Então o início foi exatamente a partir disso. Depois apareceram outros temas, mas há uma certa constância, a preocupação com a narrativa, com a memória, com a ficção, com a maneira pela qual o passado é usado. Eu comecei no departamento de História, inclusive agora em setembro de 2019 eu fui fazer as contas, são 25 anos, eu comecei exatamente a esse tempo. É sempre na área de teoria da história, orientando mestrado e também doutorado em relação à literatura, temas como a literatura, a própria religiosidade, e sempre com essa problematização diante do passado que é revivido, recontado, representado, reestruturado, repensado, né, no presente. O Padre Cícero é uma figura através da qual eu vou examinar não propriamente a biografia dele. Isso não me interessa muito, não é uma história administrativa, é uma história social da cultura de Juazeiro a partir das representações que as pessoas têm desse Padre Cícero. Então, como o espaço sagrado é constituído através dessa atualização constante, né? O Padre Cícero existe como força histórica porque consegue se atualizar, consegue incorporar outros valores. Então eu estudei exatamente como essa renovação do Padre Cícero ocorre em contato com o presente, e daí a força mitológica. Em 2001, final de 2002, começo de 2001, eu continuei dando aula aqui no Departamento de História, através de um acordo da Universidade com a Secretaria da Cultura, eu assumi o cargo da direção do Museu do Ceará. Chegando lá, nós fizemos uma discussão coletiva, eu falo sempre nesse coletivo porque é fundamental, não é uma administração minha, digamos assim, é uma coordenação da minha parte. Então, um grupo de professores, professoras, estudantes e também uma participação muito ativa dos movimentos sociais, a primeira coisa que a gente fez lá foi criar uma sala de debates chamada Sala Paulo Freire. Logo em seguida, já no primeiro ano, na primeira semana Paulo Freire, para transformar o museu em um lugar de discussão sobre a memória, de debate sobre a memória, sobre a relação entre o passado, presente e futuro. Como orientação básica, o Paulo Freire. Paulo Freire no ensino de história através de objetos, cultura material. Nessa primeira semana, nós fizemos um debate aberto sobre as possibilidades de reflexão histórica através dessa história dos objetos, da cultura material. Na ocasião, eu disse no debate que o museu já tinha a batina do Padre Cícero, tinha o cajado do Padre Cícero, tinha fotografias
oficiais, como a fotografia do presidente Castelo Branco, cearense e tal, ele está lá, é o Museu do Ceará, era preciso ter alguma coisa do Frei Tito. Por coincidência, nesse debate tinha uma sobrinha do próprio Frei Tito lá e disse: vamos conversar que a gente pode fazer uma doação de objetos do Frei Tito para o museu. Daí começou a ideia, a discussão de ter um memorial, não uma exposição propriamente dita, mas um memorial, uma sala especial para se discutir não simplesmente a vida do Frei Tito, mas a experiência histórica do Frei Tito como uma motivação cognitiva, digamos assim, para expressar os direitos humanos. Então foi criado esse memorial. À época nós lançamos um pequeno livrinho que fazia parte de uma coleção de vários livrinhos, né? Os temas do Museu do Ceará, cada tema em um livrinho. Digamos, o livrinho do memorial foi exatamente Frei Tito em nome da memória. Em nome da memória exatamente para que o museu tivesse um potencial de reflexão com mais contradições, não apenas a história do presidente, a história do Padre Cícero, mas também a história de uma outra experiência do passado que tinha a ver com o presente. É sempre essa relação, o que é que nós temos a ver com isso. Então, pensar sobre essa figura histórica através de alguns objetos dele, como, por exemplo, na época ganhou grande expressividade o título de eleitor do Frei Tito, que ele não usou. Então nós fizemos a ampliação. Os livros que ele lia e tinha a assinatura dele, por exemplo, vários volumes que tratam do tema Cristo ou Marx, de Marx a Cristo. O cristianismo pode ser marxista, o marxismo pode ser cristão. Então, leituras, né, da época. Nós colocamos ao centro uma vitrine com os óculos dele, uma exposição inspirada no Paulo Freire, como ele enxergava o mundo, leitura da palavra, leitura do mundo. E na época nós fizemos uma discussão e criamos de uma maneira muito prática uma espécie de procedimento metodológico para as visitas das escolas, né, com oficinas, com cursos, e nós chamamos esse método, entre aspas, mais um procedimento de interpretação de objeto gerador. O Paulo Freire tinha pensado em palavras geradoras, temas geradores. Então, se é possível ler palavras, também é possível ler objetos. Então, é a mesma ideia do Paulo Freire, mas com uma fundamentação na história da cultura material. Aí a gente começou a chamar isso de objeto gerador, com estagiários de pedagogia e de história, de modo que a gente criou uma prática, eu diria assim, mais do que um núcleo, uma prática educativa que tinha encontros quinzenais, e nós chamamos isso de laboratório de museologia, ficou LAMU, laboratório de museologia, para discutir não só com os professores, não só com os estudantes, mas com os movimentos sociais. Daí a relação, por exemplo, muito forte com instituições ligadas aos direitos humanos. Foi um debate assim, uma das vertentes do museu foi exatamente a partir do Frei Tito. E aí nisso eu comecei a trocar o Padre Cícero pelo Frei Tito, né? Ainda estudando religião, eu comecei a pensar a partir mesmo da emoção de entrar em contato com cartas, por exemplo, com a assinatura dele. Então essa documentação mexeu muito com a minha sensibilidade mesmo. Eu já tinha uma militância na igreja antes e já conhecia a história do Frei Tito. Então, organizando esse memorial juntamente com duas professoras, a Martine Kunz e a Kênia Rios, eu acabei me envolvendo com isso, não estava previsto, né? E comecei a pesquisar
mas até hoje, digamos assim, eu tenho essa pesquisa como uma atividade paralela, né? Vou pensando em outras investigações, mas de lá até aqui eu venho tentando escrever uma biografia do Frei Tito e a tentativa não chegou a um ponto desejado, porque biografia mexe com literatura, né? Não pode ser uma tese, não pode ser uma dissertação, a linguagem não pode ser acadêmica, mas também não pode ser literária, como lidar com as fontes, como narrar uma vida sem fazer dessa vida uma sequência mais ou menos lógica. Então estamos aí entre uma trajetória e o caos, como lidar com isso. E no caso do Frei Tito é um desafio assim que por enquanto eu estou perdendo. Não consegui ainda chegar ao formato para ele, especificamente para ele, que no meu entendimento morreu pelo menos 3 vezes. Ele morreu na primeira tortura, ele já não era mais o mesmo. Em 69, a primeira tortura foi por conta do caso Marighella. A segunda tortura já foi com o Fleury, no início de 70, depois ele de fato tenta se matar nessa segunda, e a terceira que ele consegue mesmo, que ele já está no sul da França em 74. Então, como contar a história de uma vida que morreu 3 vezes? Inclusive, nos escritos que ele deixou, alguns poemas, as cartas, um é muito tocante. Ele diz, na sua caligrafia pequena, trêmula, escrito com uma escrita com caneta Bic, ele disse: é melhor morrer do que perder a vida. A vida ele já tinha perdido. Então, como lidar com uma pessoa que perdeu a vida e incorporou essa perda no sentido coletivo? Ele sempre dizia: o problema não é comigo, o problema é que isso continua acontecendo. O problema é que eu quis me matar depois da segunda tortura para evitar novas mortes. Como lidar também com essa morte, com essa tortura que foi vivida por ele, aí através do cristianismo, do marxismo, como uma tortura dos desamparados, aqueles que não possuem uma vida protegida. Como lidar com essa vida sem limite, né? De lá para cá tem sido um desafio isso. Por exemplo, a gente tem como uma das fontes o próprio relato que ele fez, que se tornou muito famoso, incomodou muito, exatamente pelo fato de descrever de uma maneira muito detalhada o que aconteceu. Eu até escrevi um livrinho sobre esse relato, chamado O Escorpião Atrás do Espelho, especificamente sobre isso, como um historiador pode tratar um relato de tortura. Ele vai simplesmente dizer que o que aconteceu é verdade, mas qual verdade? Esse é o problema, qual verdade? Em primeiro lugar, ele não escreveu porque ele não tinha condições de escrever. Ele estava de uma maneira tal que a escrita se deu através dos companheiros de cela, dos dominicanos. Em que formato isso pode aparecer? Porque a dor, aí entramos em outra questão, a história da dor. A dor, a rigor, é indizível. Como traduzir aqueles hematomas, aquelas manchas, aquele sangue, aquelas partes quebradas, aí no sentido real e metafórico? Então eu tive que trabalhar com linguagem, fazer uma seriação de outros relatos, digamos assim, reais e da ficção, e às vezes a ficção chega a pontos mais sensíveis, porque tem a linguagem, né? Então não se trata somente de dizer, mas como dizer. Dizer isso eu posso até falar em uma palavra, um sofrimento terrível, mas esse sofrimento passa por etapas. Inclusive o sofrimento de dizer ou não dizer alguma coisa na hora da tortura, de calar ou falar, que é um valor
fundamental para a época. É impensável esse termo delação premiada. Delação é aquele pecado que nem Cristo perdoou. Tudo indica que na primeira tortura ele soltou o nome de alguém. Eu digo tudo indica porque uma grande dor está exatamente nesse tudo indica. Eu não sei o que foi que eu disse. É claro que não sabe, não dá para saber. E se ele disse o quê? E essa informação teve alguma utilidade? Certamente não, porque a grande utilidade da tortura não era para os aparelhos de repressão dar alguma informação, era quebrar a pessoa e criar confusão no grupo, exatamente através desse valor. Então eu consegui estudar isso nesse livrinho, O Escorpião Atrás do Espelho. É até uma injustiça com o escorpião, porque é um animalzinho muito simpático. Apenas ele tem essa característica um pouco espantosa para a gente, que em determinadas situações ele resolve se matar, né? Ou ele pode matar também. Então é um animal assim que é literário, digamos assim. Ele é muito linguagem, o escorpião, apesar de ser muito real. E quando ele está atrás do espelho é complicado, porque eu estou tentando me ver, mas ao tentar me ver no espelho, existe algo atrás dele que eu chamei, assim, de maneira metafórica, um escorpião. O escorpião atrás do espelho. Então, é a busca dessa identidade, mais do que uma identidade perdida, é uma identidade quebrada, é uma identidade ameaçada. Muito pesado isso, porque eu acabei fazendo várias entrevistas com aqueles que conviveram com o Frei Tito e também foram torturados, né? Então, de fato, transformar isso em palavras não é fácil, porque é um sofrimento particular, peculiar. Principalmente porque é um sofrimento causado por outra pessoa. O ataque de um leão, por exemplo, é aceitável. O ataque de um assassino, um ataque numa circunstância de conflito é aceitável, digamos assim, no geral. Mas o sofrimento que é causado muitas vezes pelo prazer do outro em causar essa dor, cria uma memória terrível. É difícil de ser esquecida porque ela já vem como uma memória feita para nunca mais deixar aquele que lembra existir plenamente. De modo que é um drama particular, né, mas ao mesmo tempo cria ressonâncias e repercussões naquele que sofre a tortura. Lembrando ainda a ideia do memorial, foi assim, uma experiência educativa muito interessante, porque algumas turmas de estudantes da periferia, geralmente pessoas pobres, pessoas negras que sofrem a repressão da polícia, ao escutar a tortura do Frei Tito, diziam assim: eu também vivi isso. Para um professor de história que está coordenando um trabalho assim, pensando nos direitos humanos, relatando algo que aconteceu e que esse relato termina assim, para que nunca mais ninguém sofra o que eu sofri. E na turma tem alguém que diz: bateram em mim. Foi uma atividade assim, muito dramática, mas ao mesmo tempo significativa para a gente dizer: olhe, a história precisa ser contada de uma maneira a mobilizar as pessoas, porque principalmente hoje não existia na época ainda Facebook, era outro sistema de comunicação. Até a abertura do memorial era convite em papel, isso há pouco tempo, em 2001. Mas mesmo com a internet, mesmo com as redes e tal, eu fico pensando o peso que tem alguém conhecer a história do Frei Tito e ver a Bíblia dele. Isso é uma emoção que é particular. Era e ainda é. Estudar a história do cangaço e ver um punhal do Lampião. Estudar a história da República
e ver a bala que matou o Getúlio, que está lá a bala, né, no Museu da República. Vai ao Museu Histórico Nacional e vê o vestido da Maria Bonita. Tudo isso tem um apelo que tem a ver com o corpo. É a fenomenologia da percepção, como diz o Merleau-Ponty, né? É ser afetado não apenas por palavras, que já é muita coisa, mas ser afetado pela carne do mundo, é a minha pele em contato, ou quase em contato, com uma outra atmosfera. Estou respirando aqui, não o passado, mas a presença de um pedaço do passado que consegue me tocar. Eu não consigo tocar nas peças do museu, mas elas são tocantes. Agora, como elas se tornam tocantes? Aí é preciso os professores, as professoras realizarem exercícios mesmo de sensibilização para isso que vai ser visto. A gente batia sempre nessa tecla. Para visitar o museu é preciso preparar a visita, porque senão chega tudo desorganizado, naquela euforia e tal. Nada contra a euforia, mas se a gente tem uma sensibilização antes, a coisa funciona de uma maneira muito interessante. Pode gerar a reflexão histórica mesmo, né? Quer dizer, eu estou no presente, isso aqui que eu estou vendo está no presente, mas não é do presente. O que é que eu tenho a ver com isso? Quais objetos estarão no Museu do Futuro? Essa pergunta é central. O museu de amanhã vai guardar o que da gente? Essa pergunta ela é fundamental para a gente entender, por exemplo, que um exercício para visitar a exposição do Padre Cícero, por exemplo, não é simplesmente assim. O Padre Cícero nasceu em tal ano, foi para Juazeiro, houve o milagre de Juazeiro, depois ele foi prefeito, e depois ele continuou como líder, morreu. Essa história, digamos assim, é a historinha que a gente encontra em todo canto. Mas para visitar um lugar que tem a batina do Padre Cícero, é preciso perguntar aos estudantes: qual é a roupa que você está usando? A sua roupa serve para quê? É a sua farda? Como é que você se sente na sua farda? A batina é a farda do Padre Cícero? Qual o poder que você tem através da sua roupa? Você se veste para vir para a escola de um jeito e sexta-feira à noite você vai se vestir como? Homens e mulheres têm roupas diferentes? Por quê? Em qual circunstância? Ou seja, a roupa é uma manifestação de poder. Eu estou podendo alguma coisa através da roupa. A roupa é uma segunda pele. Então, a gente está vendo ali a segunda pele do Padre Cícero. Ele estava querendo dizer o quê com aquilo ali? É uma relação de poder, né? Uma batina. Tanto a roupa como a falta dela. Ou o que é uma falta de roupa, por exemplo. Quando é que a gente tira a roupa? Quando é que bota a roupa? E para qual ocasião? Quais os rituais que estão sempre presentes na roupa ou em qualquer outro objeto. Pensar a Revolução Industrial através de uma caneta esferográfica, por exemplo, o plástico, o que é que significa o plástico hoje, e assim por diante, né? É interessante que na época a gente não trabalhava muito com a ideia de memória. Eu até falei sobre isso, memória, mas a gente pensava muito a partir do Piano Bezerra de Menezes, a cultura material. Como a cultura material é parte das relações sociais. Não existe cultura sem objeto, não existe cultura sem esse contato material. E o museu é um lugar de objetos, ele guarda objetos, né? Podem ser objetos antigos ou mais novos. Nesse sentido, o Memorial do Frei Tito juntou essa preocupação de cultura material, ensino de história e direitos humanos. Outras partes do museu levavam a outras reflexões, mas sempre entendendo que a história não pode, por hipótese alguma, fugir dessa relação entre passado, presente e futuro. O negacionismo. Eu vou fazer uma pequena reflexão sobre essa palavra numa perspectiva não canônica, digamos assim, imaginando como o século XX
mesmo antes das chamadas experiências mais traumáticas, e são mesmo traumáticas, lutou para afirmar certas coisas. Aliás, a gente pode ampliar isso de maneira quase infinita, mas vamos delimitar um pouco. Eu vou citar a própria abertura do memorial em 2001. A gente tinha um livro de visitas. Várias pessoas diziam que essa história não poderia estar no museu. Em 2001 há vários registros de negacionismo. Depois, com outras exposições, depois do mensalão, começaram a dizer que o Frei Tito seria mais um no mensalão. Então, nunca foi tranquilo essa história. E observando a documentação para trás, a gente vai vendo que essa tranquilidade nunca houve. E vamos chegar até o próprio Frei Tito e vamos imaginar aquela semana, aquela terrível segunda semana de fevereiro de 1970, quando ele passou uma semana, exatamente uma semana, sendo torturado pelo Fleury. Logo depois, os dominicanos fizeram uma visita e um padre, o Dom Lucas, depois viraria bispo, né, dominicano, viu que o Frei Tito estava completamente quebrado e se negou a escrever um simples relato, uma simples escrita mostrando o que ele tinha visto. O Frei Beto, depois, quando escreveu o Batismo de Sangue, se zangou muito com isso, claro. A gente não estava pedindo um manifesto, estava pedindo só uma descrição. Mas, de acordo com o Frei Beto, o que seria Dom Lucas não queria atrapalhar a visita, a carreira eclesiástica dele. Então, já houve uma negação de imediato. E ao mesmo tempo que houve a negação, numa dialética muito interessante, quando Frei Tito chega à prisão, existiam médicos lá presos e fizeram um laudo médico, mostrando as manchas, não sei onde, como o médico descreve as coisas, né? Linguagem médica, um laudo mesmo, assim, de IML, né? Corpo de delito, né? Que chama, eu acho. Esse relato, eu não tinha uma cópia dele, no arquivo dos dominicanos, tem algo impressionante. Existem acima e ao lado umas manchas, pelo fato de ser xerox, a gente nota que são manchas cinzas, mas existe uma seta com uma observação em letra bem legível: estas manchas são de sangue e e assim vieram da prisão. Mais ou menos isso. Esse documento é muito claro que já no decorrer do próprio acontecimento, o acontecimento estava sendo negado. Então, eu penso que o século XX ele é totalmente negacionista e continua negacionista. E já enquanto as coisas estão acontecendo, há uma preocupação em construir provas no calor dos acontecimentos. Como o historiador lida com isso hoje é uma questão central, porque essas provas são cada vez mais negadas. Em relação à tortura, há um fator que a gente não pode esquecer. Não se trata somente de uma negação do passado, mas muitas vezes a afirmação de um passado inaceitável. Por exemplo, isso é que eu acho que está crescendo, né? O negacionismo, penso até que continua mais ou menos na mesma onda que vinha, pelo que eu noto. Mas o assustador hoje é reconhecer que houve tortura e que foi bem feito, foi merecido. Ele devia estar em casa, ele estava na rua fazendo alguma coisa errada, supõe-se isso. E eu não tenho dúvida, essa percepção como uma falta de sensibilidade que vem do cinema americano. Não é clichê. Agora a gente está sabendo que muitas coisas que a gente dizia é besteira, é teoria do complô, dizer que vem dos americanos e tal, mas repare bem,
muitos seriados policiais e filmes comerciais, existe um momento em que há uma cena de tortura. Claro, é dramático, chama a atenção, faz parte da dinâmica de aceleração do próprio cinema americano. Mas ele acaba, em todas as ocasiões, justificando a tortura. A tortura que está se vendo, mas vai salvar alguém, vai salvar 50 criancinhas ao mesmo tempo. Então, a sensibilidade que se cria hoje é cada vez mais justificadora, mais do que isso, legitimadora da tortura. Então, mais do que o negacionismo, é a afirmação do absurdo. Essa afirmação do absurdo é terrível, porque não se trata somente de dizer, bem, houve tortura, ou só isso estava bom, digamos assim, né? Houve tortura e deve continuar havendo, tem que ter mesmo. Bandido é isso. Se ele não está dizendo onde é que estão os outros, é preciso arranjar um jeito de dizer. A população se mobiliza para isso. Então há um problema aí que é estético, que as pessoas acham bonito isso, é bonito o sofrimento do outro, há uma aceitação, de modo que a história precisa pedir a ajuda das outras disciplinas, né? Da filosofia, da sociologia, da literatura. O ensino precisa ser mobilizado em torno de um fundamento básico, que é o fundamento dos direitos humanos. Só a história não vai dar conta disso. Exatamente, no meu entendimento, porque não se trata somente de negacionismo. Se trata de afirmação do absurdo. Ontem, hoje e o pior, sempre. Como se isso fosse a solução para a humanidade. Fica contraditória, a solução para a humanidade é ser desumana. Isso é muito assustador. Então, eu penso que é hora dos historiadores, aliás, já está passando da hora dos historiadores pensarem o ensino de história juntamente com as outras disciplinas, biologia, matemática. Eu até acho que o termo ensino de história acaba criando um cercamento dentro da própria história, e isso vai especializando aquilo que é o central na própria história, que é ensinar. Se a história não ensina, se ela não tem como preocupação em ensino, ela é o quê? Não é? E se a própria história, como grande disciplina, não se relaciona com as outras, ela também será o quê? Eu acho que nada. Então, eu sou defensor e quase um devoto da interdisciplinaridade. Se não for por aí, essas questões pesadas que nós estamos vendo hoje, de autoritarismo, perda da própria humanidade, não dá para enfrentar só com a história. Eu tenho muita certeza disso. Aí diz, como é que pode? Nós tivemos uma ditadura e não se reconhece que houve essa ditadura. Cadê o professor de história? Eu perguntaria, cadê o professor de literatura? Cadê o professor de sociologia? Onde estão os professores? Esse peso não é só da história. Onde está o curso de pedagogia? Onde está a sala de aula, antes de tudo? Eu penso que, de fato, é hora mesmo da história parar de se subdividir, né? Cada vez mais criando determinados compartimentos para salvar a própria história. Nessa compartimentação, a história vai cada vez mais se perder. Quando, a rigor, do ponto de vista teórico, muito mais interessante seria a história se juntar com outras disciplinas e não ficar compartimentando. É história oral, é história escrita, é história do cinema, é história não sei de quê. E olhe, aí vai criando um congresso disso, congresso daquilo, vai e tal. Isso não deu certo. É preciso cortar na própria carne e dizer, não é assim. Mas tem os especialistas. Sim, tem os especialistas, mas estão numa grande área chamada história. Eu não posso chegar e dizer que a história da religião é
uma especialidade, que tem certas coisas que só a religião tem. Todo tema tem isso, que só o tema tem. Então é questão de bibliografia, de abordagem e tal, mas essa multiplicidade que a gente está vendo, no final das contas, eu acho que é uma multiplicidade suicida, porque há pontos em comum que unem a disciplina e a gente está perdendo aí o contato com a própria sociedade nessa especialização interna, né? É o que o Bourdieu chama a formação dos campos. Ora, a história já é um campo pequeno. Diante das outras áreas, a história é um campo pequeno. E ela se subdivide mais ainda. É por isso que eu gosto da abordagem do Piano. Ele diz, olha, a história da cultura material não é uma história específica. É uma história que tem como fonte a cultura material, que precisa de uma certa abordagem. Se você vai mexer com entrevista, é outra abordagem, mas isso não quer dizer que nós precisamos criar, como se dizia antigamente, as panelinhas, né? Cria uma panela para isso, uma panela para aquilo. Então, acho que a realidade está muito forte, precisa haver um fortalecimento do campo, enquanto um campo de diálogo com outras perspectivas. E penso, sobretudo, com a literatura, porque a crise autoritária na qual nós estamos vivendo tem a ver com a crise de imaginação também, a dificuldade de imaginar. É terrível isso, as pessoas não conseguem imaginar outro horizonte para além do capitalismo. O cinema americano, isso já foi dito várias vezes, não lembro, acho que foi o Canevati, não lembro bem o autor, mas ele disse que o cinema americano já imaginou o fim do mundo várias vezes. A gente já viu várias vezes o fim do mundo no cinema americano, mas eles nunca conseguiram imaginar o fim do capitalismo. Que loucura! A gente não consegue imaginar um mundo em que o capitalismo tenha fim. É mais fácil analisar o fim de tudo. É preciso a gente fazer amizade com a literatura, sabe? Com a ficção, com a imaginação, porque aí é que a gente consegue sair desse presente completamente sufocante, completamente alucinado. Preciso conversar com os escritores. Eu, particularmente, ando achando que isso é fundamental para a gente não ficar só na relação passado-presente. O futuro tem que ser diferente. Tem que ser diferente. E tem um pessoal que é especialista nessa diferença. É o criador. O criador tira a sua criação de onde? Ninguém sabe direito, mas ele tira. De repente tem algo novo. Então, eu penso que o campo da história vai precisar se abrir mesmo para isso. Mas de coração aberto. Não é chegar para a literatura como fonte. Eu quero ver aqui se o romance da Raquel de Queiroz está dizendo a verdade ou não está. Não, mas com possibilidade de imaginação.